uma mulher destemida que liderou um exército inteiro à batalha e mudou para sempre o destino de uma nação. Conheça Débora, a profetisa guerreira que marcou a história bíblica. Hoje você vai descobrir como Débora, a única juíza mulher mencionada na Bíblia, guiou Israel em tempos turbulentos e conquistou uma vitória impressionante contra inimigos poderosos. Mas antes de mergulhar nessa jornada épica, já se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários de onde você está acompanhando essa história inspiradora. Débora se encontrava sob a sombra acolhedora da palmeira que, ao mesmo tempo, abraçava e testemunhava a sabedoria que fluía de seus lábios. A brisa suave acariciava suas vestes, sussurrando segredos antigos e promessas de tempos vindouros. Para muitos, essa árvore não era apenas um ponto de encontro, mas um altar de esperança. O sol filtrava-se entre as folhas, criando um mosaico de luz e sombra sobre o chão, um reflexo da própria condição de Israel, uma nação oscilando entre a escuridão da opressão e a luz da promessa divina. Enquanto Débora escutava o lamento do povo e julgava com equidade, sua mente fervilhava com a urgência de libertação. Era como se cada palavra de desespero que ouvia fosse uma corrente puxando-a para as profundezas, mas ao mesmo tempo, cada vislumbre de fé renovava suas forças, lembrando-a do chamado maior. Assim como Jó, que em sua aflição não deixou de confiar, Débora mantinha sua fé inabalável, sabendo que o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Ela sabia que a vitória não viria simplesmente pela força das armas, mas pela força da fé e da coragem. Em sua visão, a imagem de Sísera e seus 900 carros de ferro não era apenas uma ameaça bélica, mas um gigante de aço, um Golias metálico que zombava do povo de Deus. No entanto, Débora lembrava-se de que a verdadeira batalha não era travada no campo, mas no coração de cada israelita, onde a coragem e o medo se chocavam como ondas contra as rochas. Com um coração que ardia como o fogo do altar, Débora chamou Baraque, filho de Abinuão, para compartilhar a visão que Deus havia impresso em sua alma. "Não te ordenou o Senhor, Deus de Israel?" Ela perguntou com uma firmeza que não admitia dúvidas, convidando-o a liderar a investida contra Sísera. Mas, por detrás de seus olhos determinados, havia consciência de que a verdadeira liderança exigia mais do que apenas um plano. Exigia fé inabalável diante do impossível, como o cântico de um pássaro que se recusa a silenciar na tempestade. Ainda assim, havia um murmúrio de incerteza no ar. Um sutil prenúncio de que a batalha que se aproximava não seria apenas física, mas espiritual. Débora, com a autoridade de uma juíza e a visão de uma profetisa, preparava-se para guiar seu povo não apenas à liberdade, mas a um renascimento de esperança e fé. O cenário estava armado e, enquanto Débora e Baraque contemplavam os desafios à frente, um eco de antigas profecias parecia vibrar no vento, prometendo que algo grandioso estava prestes a se desenrolar. E assim, enquanto o sol começava a descansar no horizonte, pintando o céu com cores de fogo e ouro, Débora sabia que o verdadeiro teste de fé estava apenas começando. A paisagem de Israel se estendia como um vasto tabuleiro de xadrez, onde peças invisíveis se moviam sob a mão de um mestre divino. O céu, tingido de um azul quase infinito, parecia observar atentamente os eventos que se desenrolavam na terra abaixo. Débora, a profetisa cuja presença irradiava uma calma inquebrantável, se erguia como um farol de esperança. A voz de Deus fora clara, sua missão inegável. Era como se uma chama interna a guiasse, ardendo com uma intensidade que nenhuma tempestade poderia apagar. Débora sabia que a batalha que enfrentavam não era apenas contra os exércitos de Jabim, mas contra o medo e a dúvida que espreitavam no coração de seu povo. Baraque, apesar de sua bravura, hesitava, sua fé oscilando como uma folha ao vento. Ele se lembrou das palavras de Jó capítulo 1, versículo 1, onde a fé inabalável de Jó era posta à prova. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desviava do mal.
Baraque ansiava por essa integridade e coragem, mas precisava do conforto da presença de Débora para enfrentar seus próprios demônios. Quando Débora concordou em acompanhá-lo, foi como se uma nova aliança fosse formada. Um pacto selado não apenas por palavras, mas por uma confiança mútua que desafiava as incertezas do destino. Ela sabia que a vitória viria, mas não da forma esperada. A advertência de que a glória seria dada a uma mulher ressoava como um eco distante, uma profecia que pairava no ar como uma promessa misteriosa. Era uma dança delicada entre o destino e a determinação, uma coreografia orquestrada pelas mãos do divino. Naquele momento de tensão palpável, Débora e Baraque estavam prestes a embarcar em uma jornada que os transformaria para sempre. O rio Kizon, mencionado como o palco da batalha vindoura, murmurava suavemente ao longe, como se guardasse segredos antigos e esperasse pacientemente o desenrolar dos eventos. As águas do rio, testemunhas silenciosas de passados esquecidos, estavam prestes a presenciar uma história que seria contada por gerações. E assim, com a promessa de vitória e o aviso solene de Débora pairando no ar, os dois se prepararam para o que estava por vir. A terra parecia segurar a respiração, e o vento sussurrava entre as árvores, carregando murmúrios de esperança e desespero. O cenário estava pronto, e a cortina do destino prestes a se erguer. Mas em meio à tensão e à expectativa, uma pergunta silenciosa permanecia. Quem seria a mulher que cumpriria o destino traçado por Deus? A atmosfera em torno do Monte Tabor era densa com a antecipação, como um céu carregado de nuvens prestes a desabar em tempestade. Os ventos sussurrantes pareciam murmurar segredos antigos, enquanto Débora, com a serenidade de quem carrega uma chama interna, permanecia ao lado de Baraque. Seus olhos, uma mistura de determinação e compaixão, encaravam o horizonte, onde o som das carruagens se aproximava, ameaçador como um trovão distante. Ao seu lado, Baraque sentia o peso do momento. A ansiedade invadia seus pensamentos, como ondas quebrando contra uma costa indomável. Ele se lembrava das palavras de Débora, sua confiança inabalável que ressoava em sua mente como uma melodia ininterrupta. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Na profundidade de suas dúvidas, Baraque encontrava uma centelha de esperança, uma reminiscência de Jó, capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o caminho que tomo. Provando-me ele, sairei como o ouro. A cena ao redor era um teatro de contrastes. O verde das colinas despontava sob um céu cinza que ameaçava desabar em ira divina. Então, como se os céus estivessem respondendo às orações silenciosas de Débora, a chuva começou a cair, suave no início, crescendo em intensidade até transformar o solo em uma armadilha de lama traiçoeira. As carruagens de ferro de Sísera, outrora símbolos de poder e invencibilidade, agora afundavam, impotentes, no barro que grudava como uma sombra persistente. Os guerreiros israelitas, inspirados pela fé fervorosa de Débora, olhavam para o caos à sua frente e viam não um campo de batalha, mas uma tela onde a providência divina pintava sua obra. O som de espadas e escudos se chocando ecoava como um hino de libertação, cada golpe ressoando a promessa de um futuro livre da opressão. E enquanto a batalha se desenrolava, Sísera, de olhos arregalados e coração pesado, sentia o medo se infiltrar em suas veias como veneno. Ele se lembrou das palavras que um dia o haviam guiado, agora ressoando como uma sentença. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Desmontando de sua carruagem, ele fugiu a pé, a mente em turbilhão, buscando desesperadamente um refúgio. Mas em meio ao caos, a figura de Débora permanecia firme, como um farol em meio à tempestade. Seu olhar se voltava para o futuro, onde as promessas de Deus ainda aguardavam cumprimento, e em seu coração, ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Na quietude da tenda de Jael, o ambiente parecia suspenso no tempo, como se a própria terra prendesse a respiração, aguardando o desenlace de um destino inexorável. As estrelas lá fora, vigilantes,
lançavam seu brilho sobre a cena, testemunhas silenciosas de um momento em que o destino de nações se entrelaçava com a coragem de uma única mulher. Císera, o comandante derrotado, carregava o peso de uma batalha perdida, exausto não só no corpo, mas na alma. Seu sono não era um refúgio, mas um labirinto de ecos de cavalos e gritos de guerreiros que se dissipavam na névoa da memória. Em seu descanso forçado, Císera era como Jó, em meio ao seu sofrimento, buscando compreensão e alívio. Jó, capítulo 1, versículo 1, onde se descreve um homem íntegro em meio a tribulações. Mas ao contrário de Jó, a integridade de Císera já havia se esvaído junto com a poeira dos campos de batalha. Jael observava seu hóspede adormecido com a intensidade de uma águia estudando sua presa. Dentro dela travava-se uma batalha silenciosa, onde a lealdade e a justiça dançavam uma dança perigosa. A promessa feita a Israel era uma chama que ardia em seu peito, aquecendo sua resolução, enquanto as palavras de Débora ressoavam como um cântico de coragem. A vitória virá pela mão de uma mulher. Movida por uma convicção que se enraizava mais fundo que a própria terra sob seus pés, Jael avançou. Cada passo uma prece silenciosa, cada movimento uma afirmação do seu desígnio. A estaca em sua mão era um símbolo de determinação, uma linha entre a opressão e a libertação. E naquele instante, quando coragem e destino colidiram, o ato de Jael não foi apenas um golpe físico, mas uma ruptura no tecido da opressão que cobria seu povo. Mas mesmo enquanto a poeira baixava e o silêncio retornava, o desfecho verdadeiro dessa história repousava no horizonte. Como um rio que se bifurca, novas possibilidades surgiam e as palavras da profecia ainda reverberavam, pois cada ação gera ecos que ultrapassam suas intenções iniciais. E assim, no coração de Israel, a semente de uma nova era começava a germinar, esperando o momento de sua revelação. Entre as colinas mergulhadas em dourado pela luz do sol poente, a canção de Débora e Baraque não era apenas um eco distante, mas uma presença viva, pulsante como o coração de Israel. As palavras voavam com o vento, como pássaros em migração, carregando histórias de heroísmo e fé que se entrelaçavam com o tecido do tempo. Naquela melodia, a essência da batalha era cristalizada, como uma joia rara que capturava a luz de cada estrela no céu. Débora, com sua voz que transbordava autoridade e ternura, cantava sobre a força que brotava da fraqueza, um lembrete poderoso de que Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. Baraque ao seu lado ecoava os louvores às tribos que tinham respondido ao chamado do dever, os guerreiros que, como rios impetuosos, haviam corrido para o campo de batalha, semeando coragem e colhendo vitória. Mas a canção também trazia um leve lamento, como uma sombra que se esgueira pela borda de um sonho. Era um aviso para aqueles que hesitaram, que deixaram que o medo sufocasse a voz da fé. Na narrativa, Débora tecia a advertência com a delicadeza de uma tapeceira habilidosa, lembrando aqueles que o Senhor te chamou, mas você hesitou. Isaías capítulo 50, versículo 2. As notas da canção dançavam no ar, ora doces, ora amargas, um testemunho de que cada escolha traça um caminho, cada hesitação pode ser uma bifurcação no destino. Enquanto a noite se aproximava, um manto de estrelas começava a se desenrolar sobre o céu, cada uma brilhando como um farol de esperança e promessa. A canção de Débora e Baraque não era apenas memória, mas profecia, um lembrete de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Assim, ela convidava cada alma a lembrar-se da força invisível que guia os passos daqueles que ousam acreditar. E no horizonte onde o sol beijava a terra com seu último suspiro de luz, a promessa de um novo dia nascia. O eco da canção ainda reverberava. Um prelúdio para desafios que ainda se desenrolariam, uma história cujas páginas estavam ainda por ser escritas. Pois enquanto a música habitasse os corações de Israel, haveria sempre uma nova jornada esperando para ser trilhada. Débora, de pé sob a luz dourada do entardecer, observava o horizonte de Israel com olhos que enxergavam além do visível,
refletindo a serenidade de uma terra em paz. Cada brisa suave que tocava seu rosto trazia consigo histórias sussurradas de esperanças renovadas, como se a própria terra inspirasse uma sinfonia de possibilidades futuras. Israel, um mosaico de tribos que outrora estavam divididas por disputas e incertezas, agora se unia sob a sombra de uma liderança que sabia ouvir tanto os homens quanto a voz de Deus. Os dias de Débora não eram apenas de glórias passadas, mas de uma constante busca pela justiça que transcende o tempo. Com a mente afiada e o coração repleto de compaixão, ela caminhava entre o povo, resolvendo disputas, oferecendo conselhos sábios e, mais importante, escutando. Em muitos aspectos, Débora era como uma árvore antiga, suas raízes firmemente plantadas na fé inabalável, oferecendo a sombra do conforto e a promessa de frutos de justiça. Mas dentro do coração dessa juíza e profetisa havia uma batalha silenciosa. Assim como Jó, em Jó capítulo 1, versículo 1, que foi homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Débora enfrentava dilemas que testavam sua fé e resiliência. Em noites silenciosas, quando o mundo parecia dormir, ela levantava seus olhos para as estrelas, buscando a presença confortadora do Criador. Cada estrela era um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da promessa divina sempre brilharia. A transformação de Israel sob sua liderança não era apenas política, era espiritual. Débora sabia que a verdadeira paz não podia ser construída apenas com espadas e escudos, mas com corações que se voltassem para Deus, confiantes em sua promessa. Ela era um farol de esperança, um simbolismo de que, como em Isaías capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e assim, com asas como águias, poderiam subir sem se cansar, caminhar sem se fatigar. Ainda assim, a tranquilidade que reinava era apenas um prelúdio de desafios futuros que se desenhavam no horizonte. As tensões internas entre as tribos, as ameaças externas que espreitavam além das fronteiras e os murmúrios de antigas profecias pediam que Débora se preparasse para o que estava por vir. Na paz que construíra, havia também a semente de novos dilemas, uma dança eterna entre a dor das incertezas e a fé nas promessas. E assim, enquanto a noite engolia o dia e as sombras se alongavam sobre a terra, Débora permanecia firme, sabendo que cada desafio era uma nova ocasião para Israel confiar no caminho que Deus preparava. Sob suas mãos, o destino do povo se moldava, como argila nas mãos de um oleiro, aguardando o toque final que só a sabedoria divina poderia proporcionar. E assim, chegamos ao clímax da história de Débora, a corajosa juíza e profetisa que liderou Israel em tempos de opressão. Com a mão firme e o coração cheio de fé, Débora convocou Baraque para reunir 10.000 homens do Monte Tabor, conforme o Senhor lhe havia instruído. Apesar de suas hesitações, Baraque respondeu ao chamado, condicionado pela presença de Débora, pois ele sabia que a presença dela representava a garantia do apoio divino. Sob sua liderança, o povo de Israel enfrentou a poderosa força de Sísera, comandante das tropas de Jabim, rei de Canaã. Com seus 900 carros de ferro, Sísera parecia invencível, mas Débora, confiante na promessa de Deus, proclamou: "Certamente o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor diante de ti?" Juízes capítulo 4, versículo 14. A batalha foi feroz, mas Deus interveio poderosamente. Uma tempestade desceu sobre o vale, transformando o terreno em lama, atolando os carros de Sísera e espalhando pânico entre suas tropas. Baraque e seus homens venceram o inimigo com a ajuda divina. E Sísera, em sua fuga desesperada, encontrou seu fim nas mãos de Jael, uma mulher que não fazia parte do exército, mas que desempenhou um papel crucial na vitória de Israel, mostrando que Deus pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. Esta vitória ressoou como a promessa de Deus de que não é pela força que prevalecerá o homem. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Através dos eventos narrados, Débora mostrou que a verdadeira liderança vem da confiança em Deus e da coragem de seguir seu chamado, mesmo quando o caminho parece impossível.
Após a vitória, o cântico de Débora e Baraque ecoou pela terra, uma canção de louvor e gratidão a Deus que libertou Israel. Juízes capítulo 5, versículos 1-31. Este cântico não apenas celebrou a vitória, mas também serviu como lembrança para gerações futuras de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Débora, Baraque e todo o povo de Israel foram restaurados pela fé e o Senhor deu descanso à terra por 40 anos. Suas histórias são testemunhos vivos de que a fé pode transformar o medo em força e o impossível em realidade. Como está escrito, grande é o Senhor, digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Salmos capítulo 145, versículo 3. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal, e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que estejamos sempre juntos, fortalecendo nossa fé e esperança. Até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.